Bom dia a todos, novamente. Bom dia aos irmãos, visitantes, a quem também assiste pela gravação. É um prazer, mais uma vez, trazer a Palavra de Deus, um estudo para nosso crescimento espiritual. E é um assunto que eu estou bem animado para trazer, que é para nós crentes, para exortação, para crescimento espiritual, para sabermos tomar as decisões certas aqui nesse mundo, mediante a Palavra de Deus. E é tão bom ver a igreja cheia, com os irmãos presentes. E um dia agradável, um clima gostoso está hoje, Aqui está mais fresco do que Botucatu, por incrível que pareça. Hoje, chegando aqui, nós percebemos isso. Então vamos estudar nessa manhã a Palavra de Deus. Eu peço que todos abram as Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Se puder segurar, tiver algum marca-texto para deixar marcado nessa parte, que nós vamos depois para o Novo Testamento em outro texto e vamos usar os dois nessa mensagem. Então, primeiramente, Jonas capítulo 1. Vamos à leitura do versículo 1 até o 5. Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 5. Preste muita atenção em cada detalhe dessa leitura, porque é uma história. Então não vamos perder os detalhes que vamos usar ao decorrer da mensagem. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Agora eu peço que todos abram a Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Mas não desmarque essa passagem em Jonas. Nós vamos voltar várias vezes aqui. Atos, capítulo 27. Vamos ver uma outra viagem, mais uma tempestade enfrentada por Paulo. Atos capítulo 27, versículo 20 até o 26. Todos acharam? Atos capítulo 27. E, versículo 20. E, não aparecendo havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Peço que marque também essa passagem em Atos capítulo 27. Nós vamos estudar hoje o tema: o propósito de Deus para a minha vida. E vamos usar como objeto de estudo esses dois homens de Deus, um profeta e um apóstolo. Os dois foram enviados por Deus, enfrentando assim situações semelhantes. Vocês perceberam a tempestade, tanto por Jonas e os seus companheiros de viagem, e assim também como Paulo, enfrentando situações semelhantes. Agora vem a pergunta: por que homens que creem no mesmo Deus agem de formas tão diferentes?
Vocês perceberam atitudes de Jonas e atitudes de Paulo? Assim como nós também aqui, cremos no mesmo Deus, temos a salvação em Cristo, mas nós agimos diferentes, muitas vezes em nossas vidas. Jonas, ele provoca a tempestade. E Paulo acalma os outros na tempestade. No versículo 3 lá de Jonas, um pedacinho, vamos ler uma parte. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. Será que Jonas achou que poderia fugir da presença de Deus em algum lugar nesse mundo? Desobedecendo, fugindo do propósito de Deus para a sua vida? E Paulo, irmãos, no versículo 22, tomou uma atitude completamente diferente. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Perdas materiais queriam ter. Versículo 25, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que nós tiramos de lição assim, de início desse texto? Que nós podemos estar na contramão de Deus e podemos estar na vontade de Deus. E tudo tem sua consequência. Será que nós queremos lutar contra a vontade de Deus em nossas vidas, assim como Jonas fez? Jonas foi enviado para pregar para uma terra de inimigos. E ele, por medo ou por ódio aos seus inimigos, ele não quis ouvir o propósito de Deus para a sua vida. Ele preferiu tomar outra direção, ir para outro caminho, e consciente do que estava fazendo. Ele fugiu mesmo da presença de Deus. E Paulo, completamente diferente. Todo mundo sabe do que nós estamos lendo aqui da viagem de Paulo, certo? Paulo estava preso, ele ia ser julgado em Roma. E Deus que ordenou para que ele apresentasse a César em Roma. E ele completamente ouvindo o que o anjo do Senhor falou com ele, que ele teria que se apresentar lá para Roma. Então é completamente diferente o intuito de Jonas e o de Paulo. A desobediência, estar na contramão de Deus e estar na vontade de Deus. Ao decorrer da nossa vida, nós temos decisões para tomar. A nossa vida é sempre de decisões. Desde a adolescência, desde criança, entre ouvir o pai e a mãe, ouvir os conselhos dos mais velhos, escolher um bom emprego, escolher um emprego que não atrapalha o trabalho de Deus, escolher um bom casamento, um namoro, não voltado a coisas materiais, mas sempre à luz da vontade de Deus. E nesses caminhos que nós temos que escolher, nessas decisões, nós temos que ter sabedoria. Então, qual que é primordial pelo que nós estamos vendo aqui na luz do contexto? O primeiro ponto, que eu quero que as crianças prestem atenção, os jovens também, é a obediência. O primeiro ponto assim, importante é saber obedecer, é saber ouvir. E ouvir quem? Quem não tem muito contato com a Bíblia, ou que está chegando ouvindo essa palavra, ou as criancinhas mesmo que não têm a maturidade, não entendem ainda o que é fé em Deus e nós estamos mostrando. Primeiramente tem que obedecer o pai e a mãe. Então a criança e o jovem que obedece o pai e a mãe, ele vai tomar um rumo na vida, dependendo do pai e a mãe também, né? Mas o pai e a mãe é o ser nesse mundo que mais ama a criança, o filho. Não é namorada, não é esposa, mas a esposa sim pelo amor de Deus, pela união certa, né? Mas eu estou dizendo assim, que o pai e a mãe, ele quer sempre o bem do filho. Ele nunca vai desejar o mal para o seu filho. E isso aqui é até assunto de discussões que nós temos em serviço, nos colegas, né? De pessoas que ouviram o pai e a mãe e tomou o rumo certo na vida. E também nós falamos muito, tipo, por que não ouviu o pai e minha mãe quando falou lá atrás para mim? Tenho colegas, pessoas que passaram por 2 casamentos, ou teve filho, né, fora do casamento, e às vezes comenta, se minha mãe estivesse viva, ela nunca teria deixado eu casar com aquela pessoa, ela não ia concordar com aquilo. Ou meu pai, então a gente vê das bocas também dos ímpios falando sobre isso, de ouvir o pai e a mãe. Então aqui, irmãos,
O primeiro ponto é a obediência, e ainda mais a obediência a Deus, que é acima de tudo. Porque nós, às vezes, teimamos em não obedecer a Deus. Nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida, tem alguns propósitos que não são claros em nossas vidas. Precisa de oração, precisa de uma palavra, de um conselho de um irmão mais velho, ou de alguma pessoa que tem experiência naquele assunto, mas nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida, e nós vamos estudar isso ao decorrer da pregação. Tenho muitas coisas ali na frente para apresentar para os irmãos. Mas vamos voltar aqui de como escolher o caminho certo, voltando um pouquinho. Obediência a Deus, obediência aos mais velhos, aos pais, às crianças que estão vindo, os jovens. E lá em Tiago capítulo 1, não precisa abrir, irmãos, mas é um versículo assim que todo mundo conhece, em Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que fala para ter grande gozo, grande alegria quando passares por tentações, também provações, porque fala que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. E a paciência nos traz a esperança, para sermos o quê? Aprovados. Nós vemos Paulo tendo paciência, a dificuldade que teve naquela tempestade. E Paulo, ele tinha fé em Deus que eles não sairiam vivos dali, porque ele tinha que comparecer em Roma. Como que Deus ia mudar os planos se foi apresentado para ele o propósito da vida dele? Aí você deve estar se perguntando assim, é fácil, porque Jonas e Paulo teve o anjo do Senhor que apresentou a ele e falou. Irmãos, nós não temos um anjo que fala em nossos ouvidos hoje, mas nós temos o Espírito Santo que atua no nosso coração, fazendo discernimento do certo e do errado, e nós temos a palavra de Deus completa aqui, ó. Às vezes nós esquecemos tanto de estudar essa palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos uma pregação, um assunto lá atrás, que é tão forte para nós, que nos fortalece, nos tira o medo do inimigo, nos tira o medo de viver nesse mundo, nos tira o medo do pecado. Aí de repente com o tempo você vai esfriando nisso. Vocês percebem isso? Que a palavra de Deus ela é viva, você tem que sempre estar estudando, renovando. Esse assunto aqui, irmãos, nós ouvimos do irmão Daniel, já vimos do irmão Murilo, já vimos do irmão de outros pregadores. Só que assim, quando você pega para estudar, você vai renovando o conhecimento. E aqui, mais uma vez, em Tiago, fala para termos paciência na hora que passarmos por provações, por tentações, naquela dificuldade toda. Às vezes nós achamos que problemas é financeiro, é dívidas, é problemas de desemprego. Irmãos, tem problemas tão grandes no mundo, espalhados. Tem pessoas que têm uma doença grave que não tem cura, tem pessoas que vivem com dor. Tem pessoas que vê o seu filho desde quando nasceu numa cama e não consegue se mexer. E um comentário de uma colega de serviço esses dias falou assim, impressionante como que tem gente nesse mundo que veio só para sofrer. Vocês conhecem gente assim? Que está sofrendo desde quando nasceu? Ou algum parente lá que está trancado no quarto, que não tem prazer da vida, não enxerga, não anda. E por que isso acontece, irmãos? Tem resposta para isso? Tem resposta para aquele paralítico que andou, que nasceu, que o pessoal questionou Jesus, e Jesus falou que aquilo não era nem culpa do pai ou da mãe, mas era para que se cumprisse a glória de Deus. E quem somos nós para questionar o que é para cumprir a glória de Deus ou não? Às vezes as bênçãos que eu estou recebendo, ou o castigo que eu estou recebendo, ou as provações, ou as dificuldades que eu tenho enfrentado, eu não tenho como culpar Deus nisso, porque a culpa é das minhas escolhas e as bênçãos são também da minha fidelidade. E tudo é para a honra e glória do nome de Deus. Vamos mais adiante um pouco. Por que homens que creem no mesmo Deus agem de forma tão diferente? Deve estar com isso na sua cabeça, né? Por que agimos tão diferentes? Por que o irmão Murilo age de um jeito, na idade dele? Por que às vezes eu, na minha idade, na idade do Murilo, naquela época eu não agia dessa forma? Se nós éramos crentes do mesmo jeito? Por que tem uns irmãos mais velhos que às vezes são imaturos e outros são tão fiéis? Por que, irmãos? À luz do texto, irmãos, vamos voltar em Jonas e Paulo. Jonas era israelita, da tribo de Zebulon, reino do norte. Olha, eu fiz a lição de casa. Ele foi enviado para pregar a Nínive. A Nínive é a capital da Síria, tinha mais ou menos aí por volta de 120 mil habitantes, quase Botucatu,
mais ou menos. E o Deus adotado pelos assírios era o Deus Assur, certo? Então, era um povo inimigo dos israelitas. E Jonas estava na tribo do norte, tá? Não era da tribo de Judá embaixo. A tribo do norte sofreu bem mais que a tribo de Judá, né? Muita idolatria, se contaminaram com outros deuses. Ora vinha o rei que era fiel a Deus e a nação era abençoada. Tem horas que vinha um rei que seguia as idolatrias daquele povo, que foram dominados pelos assírios, pelos babilônicos e sofriam as consequências. Então nós vemos que Deus é um Deus de castigo e também um Deus de bênçãos. Deus é um Deus justo. Só que Jonas, ele cria na eleição, num mundo só fechado para eles, para os israelitas. Ele não queria que Deus salvasse os seus inimigos. E parece que hoje vivenciamos isso também. Porque hoje, se você prestar atenção, nós queremos que Deus nos ame. E nós queremos, às vezes, que Deus seja inimigo de nossos inimigos. Não estou dizendo assim nós, crentes, mas assim, o que o mundo nós encontramos isso. Não é? Nós queremos que Deus ame a mim e ame os meus próximos, que ouve as minhas orações. Só que nós queremos, às vezes, que Deus castigue os nossos inimigos. Em nosso coração devemos ter cuidado com isso, porque às vezes nós queremos o mal para aquelas pessoas que nos fazem mal. Aquele concorrente, aquele povo que às vezes te humilha, aquele povo que te persegue. Porque, irmãos, ao decorrer da vida, existe muito bullying, existe muita zoeira para crentes, para filhos de crentes. Se você tem um comportamento diferente desse mundo, você é meio zoado nesse mundo. Então, qual é a tendência nossa? É um conselho para os nossos filhos. Às vezes a gente tende a odiar essas pessoas. E nós queremos, às vezes, que Deus castigue essas pessoas. Mas não é assim. Jonas estava agindo dessa forma. Jonas queria que Deus não salvasse os seus inimigos. Pelo que eu estudei, irmãos, pelo Antigo Testamento, depois se eu estiver errado, algum irmão conversa comigo, mas pelo que eu estudei, não existiu nenhum outro profeta que foi enviado para pregar para outros povos sem ser o povo de Israel. Os profetas que nós conhecemos, que nós estudamos, eles profetizaram para Israel, para a casa de Israel do norte e para Judá. Teve aquele profeta chamado Balaão, que é de outros povos, que na verdade não é um profeta, é um adivinhador, é um feiticeiro, é uma pessoa que foi contratada pelos inimigos Moabe para profetizar contra Israel, para amaldiçoar Israel. Só que Deus usou esse profeta Balaão para que não destruísse Israel. Só que esse profeta Balaão, na verdade, nem era israelita. Se eu estiver errado, algum irmão depois conversa comigo, porque eu não vi nenhum profeta indo pregar para outras nações, para os filisteus, para outros povos, a mando de Deus. Esse foi um evento único, a não ser no Novo Testamento, que Jesus veio, que aí expandiu a palavra de Deus para todos os povos, para todos os gentios e chegou até nós. Agora, e Paulo? O que Paulo pensava em respeito a inimigos, a outros povos, aos colegas dele de viagem? Vamos lá no livro de Paulo de novo, no capítulo 27, versículo 22. Nós vamos continuar alguns versículos agora subsequentes. Versículo 22. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Agora vamos pular para o versículo 30, de Atos capítulo 27. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, olha, os marinheiros queriam fugir do navio. E tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando do pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Vocês perceberam então a diferença da intenção de Jonas e de Paulo? Mais um ponto levantado. Paulo, ele amava até os inimigos. Ele estava cuidando ali de todos. Se não comesse, eles iriam morrer. E se os marinheiros pulassem do navio, ele falou que ele não poderia salvar-vos a todos. Então ele estava preocupado com a vida do seu semelhante, com todos.
E é isso que nós devemos agir. Qual que é o seu propósito de Deus aqui na vida? É ter um bom emprego? É ter dinheiro? É ter bens? Qual que é o seu propósito? Você tem que cuidar de todos que estão do seu lado, pregar para eles, levar a palavra de Deus. A diferença de Jonas e Paulo tem a ver com o resultado das respostas diferentes para as mesmas situações. As situações eram as mesmas e as respostas eram diferentes. Resposta do quê? Podemos pensar em resposta que ele dava para as pessoas, a explicação, e também Jonas depois vai responder também aos colegas e aos marinheiros. Eu vou ler mais à frente, mas eu estou falando aqui das respostas de Deus, que dá para a minha vida e para a sua vida. Vamos pegar dois irmãos aqui na igreja, com o mesmo problema, as mesmas situações, mesmas dificuldades, enfrentando os mesmos problemas. Só que as respostas deles podem ser diferentes. Um irmão pode sair aprovado da aprovação, e o outro irmão não. O irmão pode sair reprovado. Aquele outro irmão, se não tomar cuidado, ele pode até abandonar a congregação, que é o costume de muitos, como diz a Bíblia. Não abandonando as vossas congregações, como é o costume de muitos. E a congregação é muito importante, porque muitos não sabem a importância que tem a igreja aqui no mundo. A importância de estar perto da brasa, fervorosos, servindo ao mesmo Deus, no mesmo propósito. Quando você saiu da sua casa hoje, viajando de outra cidade, ou vem a pé, ou vem de Uber, ou vem de carro coletivo, mas quando você vem para a igreja, você tem que ter no seu coração: eu quero ir servir a Deus e eu quero ver o que Deus tem para falar para mim essa manhã e essa noite. Irmãos, comece a fazer isso na sua vida. Comece a vir à noite para os cultos falando assim: eu quero ouvir a pregação do irmão Daniel, o que Deus vai falar para a minha vida através desse irmão. Você vai chegar aqui e você vai ver a pregação com outros olhos. Você vai esperar Deus falando com você, porque você já vem no espírito de oração. Então, dois irmãos com os mesmos problemas, tempestades semelhantes, só que as respostas são diferentes. Assim como a mesma situação era a tempestade do mar. Respostas diferentes: castigo e provação. Tudo que eu faço tem castigo? Tudo que eu faço é provação? Tudo que de mal está acontecendo na minha vida é castigo? Não, não é castigo tudo de mal que está acontecendo na minha vida. Tudo de mal que está acontecendo na minha vida é provação? Também não é provação. Só que você sabe quando você está passando se é ou não é. Depois nós vamos perceber, mais adiante, Jonas enfrentando essa tempestade. E por que está acontecendo isso? Porque Deus está te moldando. Você está sendo provado também. Até o Satanás lança prova para você. E Deus permite. Lembra que nós temos isso na Bíblia, essas histórias? De Jó enfrentou uma grande provação. E você vai sair reprovado ou vai sair aprovado? Então a finalidade dessas provações todas que nós estamos vendo, esse castigo e provação, é para cumprir o propósito de Deus. Ou seja, para a honra e glória do nome de Deus. E nós aqui temos tantas diferenças de vida, diferenças de espiritualidade. Nós temos diferenças, irmãos, de servidão. Um serve a Deus com amor, o outro serve a Deus mais um pouco obrigado, às vezes com um pouco de dificuldade de estar presente nos cultos, mas vem. Às vezes vem um pouquinho obrigado, mas está vindo, porque teme a Deus. E é estranho imaginar que Jonas não estava temendo a Deus, né? Ele tomou outro rumo e foi embora, sem medo de consequências. Vamos continuar, irmãos? Eu vou só ler novamente o versículo 2 de Jonas, capítulo 1. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Eu quero só assim frisar um pouquinho agora a missão de Jonas e a missão de Paulo, o propósito. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Mais um ponto, a viagem de Jonas era o quê? Sem propósito. Ele tinha um propósito a seguir, que eu acabei de ler, vocês prestaram atenção? Para Nínive, pregar o evangelho, pregar para aquela nação o arrependimento. Um povo pecador, um povo idólatra, inimigo de Israel. Agora, se você estivesse lá perto agora, ouvindo assim, né, que é fácil, depois de muitos anos, ouvir e às vezes debater um assunto sem julgamento, mas nós estamos estudando os erros e os acertos. Mas se você estivesse lá, Jonas, para onde você vai? O que você está fazendo da sua vida? Eu vou para Tarsis, para o fim do mundo, para a estrada da fuga, para o caminho da desobediência. Irmãos, essa seria a resposta de Jonas. Eu vou para o fim do mundo, vou para Tarsis, para a estrada da fuga. Eu vou para o caminho da desobediência. E Paulo, versículo 24 e 25, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, estão todos na sua mão. Você imagina que maravilha você viver nesse mundo, no propósito de Deus, falando assim: Deus está comigo, todos que estão na minha volta, fica tranquilo. Ouve o que eu falo e vocês estarão protegidos. Creia-me em quem eu creio e vocês terão vida eterna. Ouve o que eu estou falando, vocês conseguirão atingir os seus objetivos aqui na Terra. Vamos fazer essa viagem em segurança. E muitas pessoas ao nosso redor, eles temem isso em nossa vida. Vocês percebem isso? Éder, por favor, ora para nós, para que conseguimos tal coisa. Esse objetivo é importante. Logo mais nós vamos ver o marinheiro falando isso com Jonas, pedindo para Jonas orar. Logo, logo chegaremos nessa parte. Mas voltando em Paulo. De todos quantos navegam contigo, né? Eis que Deus te deu. Versículo 25 de Atos. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha a fé de Deus. Paulo, para onde você vai? Para onde você está indo, Paulo? Para Roma, para César. Vou fazer o que Deus me ordenou. Vou cumprir a agenda de Deus. Olha que diferença. Éder, o que você está fazendo com a sua vida? Eu estou cumprindo o que Deus mandou eu fazer. Eu estou cumprindo o que a igreja precisa, de mais homens, varões, para estar sendo usados nessa igreja, assim como jovens estão, assim como o irmão Daniel tomou a frente dessa igreja. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus e levando a palavra de Deus a cada momento. E você, o que você está fazendo com a sua vida? O propósito de Deus tem para a sua vida, seja mulher de família, seja mãe de família, seja irmã da igreja, aquela irmã mais fervorosa da igreja, que muitos chamam assim, ou aquela criança que está ouvindo, que quer ser batizada, que quer fazer parte da igreja. Você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Ou estou desanimado? Eu só estou atrás desse mundo, eu só estou atrás de coisas desse mundo, não estou nem aí com as coisas de Deus. Paulo foi cumprir a agenda de Deus. E o problema que você está enfrentando hoje, ou está tudo maravilha na sua vida? Está tudo bem na sua vida hoje? Ou tem alguma coisinha que está lá martelando na sua cabeça? Você está enfrentando como? É por castigo? É por provação que está acontecendo? Ou você está com fé e com rebeldia ou com sabedoria? Você pode estar com fé, pode estar com rebeldia, ou você pode estar agindo com sabedoria, buscando a vontade de Deus. E nós encontramos isso, irmãos. Enfrentar os problemas na obediência, na sabedoria, e quando não temos sabedoria, temos que pedir a Deus, que Deus dá a todos que pede, de todo o coração. Jonas usa a sua liberdade para fugir. Tem crentes que usam a liberdade hoje em dia para pecar, para se esconder. E se crente está usando a liberdade para pecar, ele está fazendo não as claras, está fazendo as escuras. Porque ele se diz crente. Mas as escuras de quem? Jonas escondeu de Deus? Em nenhum lugar poderia esconder de Deus. E quem está usando a liberdade hoje para pecar, está se escondendo de Deus? Também não. Paulo, mesmo perseguido, preso, em risco de vida, com a tempestade, estava feliz. Qualquer passagem que nós pegarmos aqui de Paulo,
das dificuldades que enfrentou, das prisões, da perseguição, do julgamento, ele era um homem feliz, um homem que tinha fé. Como que ele poderia estar feliz diante de tanta situação difícil que ele enfrentou? Mas porque ele tinha Deus no coração. Jonas também era um homem de Deus, só que Jonas escolheu o caminho da desobediência. Filipenses 1,12, não precisa abrir, irmãos. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Palavras de Paulo. Ele estava preocupado com o Evangelho de Deus. E é assim que nós devemos agir aqui na igreja, lá fora, pregando, nos trabalhos da evangelização. Quantos hoje estão fugindo da vontade de Deus? Você percebe em sua vida quando Deus está tocando no seu coração para fazer tal trabalho para Ele. Você percebe na sua vida quando Deus está falando: não namore essa pessoa, não case com essa pessoa, toma outro rumo. Você percebe na sua vida quando Deus está falando para sair viajar, servir a Deus em outras cidades. É você e Deus. Só que você sabe também quando você está fugindo disso. Quando você tem um dom e você está fugindo daquele dom. Deixa que os outros fazem. A igreja tem tantas pessoas fazendo, deixa que outros fazem. Os missionários, imagine se os missionários hoje pensassem assim: deixa para o outro, deixa para o outro. Eu não vou para a África, eu não vou para o Acre pregar, eu não vou para aquele na Jordânia. Tem muitas pessoas agindo assim hoje, deixando para outras pessoas, tomando uma atitude completamente diferente. E Deus usa quem está querendo trabalhar com Ele. Só que uma coisa que eu aprendi nesse contexto, irmãos, é que se Deus tem um propósito para a sua vida e você está fugindo do propósito, nada vai mudar a atitude de Deus para a sua vida. Ele vai chegar em você, Ele vai jogar tempestade na sua vida até você fazer a vontade dEle. Por quê? É o propósito dEle, não é o nosso. Deus já deu tanta bênção para mim, para os irmãos, tantas coisas, tantas orações respondidas, e às vezes você está correndo atrás de outras oportunidades, mas você ora a Deus: se não for da tua vontade, que não seja agora, e se for, que seja. Amém? Que Deus abençoe a resposta de oração, assim como a resposta que teve Jonas e a resposta que teve Paulo, a resposta de situações enfrentadas. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito bom estar no propósito de Deus, estar trabalhando para Ele. Seria um Paulo na vida, onde Deus vai guiando os seus passos até atingir o objetivo, mas as dificuldades vêm. Temos também aqueles momentos de fraquezas, mas por isso que nós estamos ouvindo uma pregação como essa, para você aprender, mediante a palavra de Deus, que tem que ter fé, e não devemos fugir para longe de Deus, como foi a outra pregação que eu fiz. Não queira estar longe de Deus na sua vida. Vamos continuar a leitura agora em Jonas, versículo 4. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Presta atenção nisso, a atitude dos marinheiros. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Jonas usa um mecanismo de fuga. O sono, não quer pensar, não quer refletir. Assim, o desanimado da vida, o depressivo que só quer ficar deitado, não quer enfrentar os problemas. E Jonas, perceberam que ele não ora a Deus em nenhum momento? Não ora a Deus. O Senhor apareceu para ele, deu a missão para ele,
ele fez tudo ao contrário, ele bateu o pé, falou, eu não vou fazer isso, como uma criança desobediente ao pai e à mãe. Ele não ora, não fala com Deus, nem na hora que pega a passagem, na hora que entra no navio, não lembrou de Deus em oração. Ele não ora na tempestade. E ele não ora também depois de repreendido. Olha isso. Jonas capítulo 1, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Ele não lembra de Deus em nenhum momento. E Paulo, versículo 23, vamos continuar ali, no capítulo de 27 de Paulo, versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, já lemos isso, né, irmãos? Dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. O 25, portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É o momento de fé de Paulo. Versículo 34, vamos pular para o 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Olha a atitude de Paulo, completamente diferente de Jonas. Ele orou a Deus, ele teve fé, ouviu o que o Senhor falou, e também agradeceu, até no alimento. E é o que nós ensinamos hoje dentro de casa, irmãos, dentro da igreja. É orar quando saímos para viajar, é orar quando o problema vem, é orar sem problema mesmo, é para agradecimento, é orar na mesa, no agradecimento a Deus. Existem aquelas orações, irmãos, que eu paro assim, eu quero fazer, eu só quero agradecer, sabe? Não quero pedir nada, não quero nem pedir proteção, nada. Agradecer, não sei se os irmãos têm esses momentos na vida, só quero agradecer. Pela família, pela proteção, agradecer a Deus pelo alimento. Em nome de Jesus, amém. Nós precisamos fazer isso. Não só no final de ano, no Réveillon, né, que nós fazemos muito agradecimentos. Mas nós devemos pegar uma hora e só agradecer a Deus por tudo que nós temos. Agora eu quero que vocês pensem assim comigo, uma atitude semelhante que os dois servos de Deus tiveram, o profeta e o apóstolo. Um sentimento que os dois tiveram, sabe? Iguais. Eles não tiveram medo do quê? Da morte. Não tiveram medo da morte. Na hora da tempestade, ali, todo mundo lá desesperado, Jonas não sentiu medo de morrer. Estranho, né? Você chegar num ponto desse, se afastar de Deus, na contramão de Deus, sabendo que está desobedecendo, sabendo que Deus está mandando castigo, ir dormir sabendo que pode morrer ali. Não poderia morrer lá trabalhando para Deus, lá pelos assírios, né? Pregando em Nínive. E Paulo também não teve medo da morte. Ele confiava em Deus. Onde nós vemos isso, irmãos, que fala que não teve medo da morte? Vamos ver aqui, ó. Jonas, vamos agora mais adiante, no versículo 7. Estamos quase acabando, irmãos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Olha que interessante, né? Os marinheiros, os companheiros queriam saber por que está acontecendo isso com a gente. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Né? Às vezes você está no meio de tantos povos, né? E está acontecendo alguma coisa, você, o que você faz da vida? Né? Você vai na igreja? O que está acontecendo? Porque seus filhos são diferentes, são criados diferentes. Porque a sua vida é diferente, você é calmo, você é tranquilo. É interessante isso, irmãos, né? Quando as pessoas percebem isso como testemunho. Que ocupação é a tua? De onde vens? Só que aqui era uma preocupação, um testemunho mau, né? Era um exemplo feio que Jonas estava dando. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? 9. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Olha isso. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto?
Pois sabia os homens que fugia. Ah lá, os homens estavam sabendo que ele fugia já do chamado, porque Jonas já tinha falado, ó. Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ele já tinha falado antes. Versículo 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me, olha o que Jonas falou, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Pediu para jogar ele no mar, então ele não tinha medo de morrer. Foi daqui que eu concluí isso. E também com as atitudes todas, né? Dormindo, um profundo sono, enquanto todos estavam desesperados, medo de morrer, ele estava dormindo. Porque homens que creem no mesmo Deus têm atitudes tão semelhantes, irmãos. Como que pode uma pessoa... Porque ele reconhece Deus Todo-Poderoso aqui em sua vida. E ele sabia que Deus estava castigando ele. Eu não vou terminar esse contexto hoje, né? Todo mundo já estudou a história de Jonas que estão aqui, sabe depois tudo que vai acontecer, o arrependimento, depois tudo que ele vai obedecer a Deus, meio obrigado, mas vai, e depois ele vai atingir o seu objetivo, o propósito de Deus, e depois ele vai lutar contra ainda a atitude de Deus. Mais uma vez ele vai bater o pé e não vai aceitar a atitude de Deus, amando os outros povos, que se converterão com a palavra. E se nós obedecermos a atitude de Deus, os propósitos de Deus, irmãos, Deus vai usando você e vai trabalhando no coração de muitas pessoas que nos ouvem. Aquela pessoa que nós achamos que nunca vai se converter, Deus toca no coração dessa pessoa, através de você, da sua vida. E uma atitude importante é o crente consciente sabe que está errado. Ele sabe no fundo do seu coração. Às vezes ele não consegue se corrigir por covardia, por orgulho. Muitas pessoas que tomaram outro caminho na vida, às vezes têm um orgulho de reconhecer alguma coisa, né? De voltar atrás. Irmãos, eu pequei. Irmãos, eu me distanciei de vocês. Irmãos, eu me distanciei de Deus. Fui atrás de doutrinas erradas e às vezes não tem coragem, às vezes, de voltar atrás, mas no seu íntimo sabe. Para terminarmos, irmãos, eu só vou ler aqui em Mateus, não precisa abrir não, irmãos, Mateus capítulo 22. Às vezes no seu coraçãozinho agora está perguntando assim, o Éder está falando tanto de propósito de Deus para a minha vida, e eu estou achando que é alguma coisa assim de ser usado em pregação, ou propósito de dom de instrumentos, ou propósito de missionário, ou algum propósito, irmãos, que eu não estou sabendo na minha vida enxergar o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus, irmãos, é simples. Você vai perceber que o propósito de Deus é você viver uma vida adequada em obediência, que eu estou falando até agora. É uma vida de melhorar o seu caráter, né? A sua personalidade tem que ser mudada através do sangue de Cristo na sua vida. Isso você já tem. E o propósito de Deus na sua vida, irmãos, também é isso. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A pessoa está preocupada tanto, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu já fiz tanta coisa de bondade, de dar esmolas, vou na igreja todo domingo. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quem ama a Deus de todo o coração vai obedecê-lo. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, assim como Paulo fez. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estar no propósito de Deus é isso. É andar no caminho de Deus, na vontade de Deus, é melhorando o seu caráter, é o seu testemunho, aumentando a sua fé, pedindo sabedoria a Deus. E no meio disso tudo é sim encontrando um marido adequado, uma esposa adequada, serva de Deus. É saber ser usado a cada momento da sua vida. Nós estamos vivendo num mundo assim que as pessoas não se preocupam nem com as pessoas que estão do lado delas. Eu ouvi da boca de colegas de serviço esses dias,
orgulhosa, falando assim que eu não preciso provar nada para ninguém, eu não estou indo com ninguém, estou preocupado com a minha vida. Tipo, não está fazendo nada para agradar ninguém, não quer saber se a pessoa está bem do lado ou não. As pessoas falam isso. Imagina ouvir um filho seu falando isso um dia. Eu não estou aí com ninguém, não me importa, não tenho que dar satisfação para ninguém, para Deus. Não dá a impressão que Jonas tomou essa atitude de não se importar, nem com os inimigos, nem com Deus, nem com os colegas lá, os marinheiros? Agora a atitude de Paulo é completamente oposta. Salmo 119, 27, não precisa abrir, irmãos. Faz-me entender o propósito dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Tem horas que nós queremos apenas saber claramente o que Deus quer para a minha vida. Vocês já passaram por isso? Já passaram assim por alguma coisa, alguma situação que parece que você não consegue enxergar se Deus quer isso ou se Deus quer aquilo? Se Deus quer que você vá para algum lugar ou fique em algum lugar? Se Deus quer que você... Algum propósito, às vezes, na sua vida, que às vezes você só quer a resposta de Deus. E nós buscamos Deus em oração por isso. E no aconselhamento, irmãos. O chamado de Deus, resumidamente, o que nós estudamos tudo aqui, irmãos. A história mostra, né, que nós estudamos de Jonas e de Paulo, que mesmo tentando fugir, Jonas foi alcançado pelo propósito de Deus. A tempestade, que foi uma consequência de sua desobediência, acabou sendo o meio pela qual Deus o realinhou ao seu chamado. Então não adianta fugir da vontade de Deus, pois Ele vai trabalhar com você da mesma forma, te moldando. E cuidado para não estar pecando para a morte também, porque o afastamento de Deus, a luta contra a vontade de Deus, pode te levar a algum pecado para a morte. Aí não tem nem oração que resolva, a Bíblia fala. Não é nem para orar para uma pessoa que está em pecado para a morte. Aí Deus tira mesmo desse mundo. Mas aqui nós vemos, não vou terminar agora a lição, mas Jonas depois atinge o propósito de Deus na obediência, mudando o seu trajeto. E Paulo também, ele anda completamente na mão de Deus, não na contramão de Deus. Então, essa lição, irmãos, espero ter ajudado os irmãos, de ter fortalecido a fé, de estar buscando o seu propósito para com Deus, para ser usado no meio evangelístico, na igreja, nas exortações, nas orações, nos trabalhos que a igreja tem, que são diversos. E que possamos ter cada dia assim, um coração de obediência a Deus mesmo, irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. O irmão Daniel tem a palavra.